Fala, pessoal, mais um episódio do EcoCast para vocês. A gente tá no 28º episódio e hoje a gente tá aqui com a Aline e com a Daniela. A gente vai apresentar melhor elas depois, né? Né, Denise? Né, Diane? Boa noite, meninas. Boa noite. E hoje é quinta-feira, é dia de comer lanche do Carlão. Você que tá assistindo a gente aí, é bom pedir um lanche, tá com fome, né? Já é a noite. Pede seu lanche no Carlão, aqui tá o QR Code deles. Fica à vontade. A gente também tem aqui o Anuncia Aqui, a sua marca sendo bem vista aqui no nosso painel eletrônico. Então, gente, como já foi falado, a gente tá aqui com a Daniele, que ela é psiquiatra, e a Aline, que é psicóloga. Bem-vinda, meninas. Muito a gente vai dar a obrigada. chance para vocês se apresentarem. Obrigada. Bem-vindas. Muito prazer. A gente já tava num bate-papo aqui, bem gostoso. A gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. Então, a gente sempre começa pedindo para vocês se apresentarem, né? Para falar um pouquinho e como que vocês fizeram essa aliança, porque vocês trabalham juntas, né? Aí fala um pouquinho, quem quer começar, depois passa para outra. Então, vamos lá, né? Eu sou Daniela, eu sou psiquiatra. Vai fazer 5 anos que eu voltei para Jales, eu sou natural daqui, né? Você morava onde? Eu morava em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Que ruim! Mas Rio de Janeiro, em Volta Redonda não tem praia. Mas é Mas perto. fica perto. Então, e aí eu voltei para Jales e eu comecei a trabalhar no CAPS. Foi lá que eu conheci a Aline e começou essa parceria, como ela fala, Começou há essa parceria 5 anos? de milhões. Começou há 5 anos, então, a parceria de vocês. Isso, mais ou menos isso. Quase uns 5 anos. E eu era psiquiatra lá, né? A Aline psicóloga, ainda continua atendendo lá. E a gente tinha muitas reuniões de equipe, eu e a Aline, a gente fazia muitas discussões de caso, né? Planejando o tratamento, como que era o segmento de cada paciente. E dessa interação surgiu também algumas palestras que a gente já fazia lá na época do CAPS, do Setembro Amarelo. Então vai, Aline, você Bom, agora. eu sou a Aline, eu sou psicóloga, eu sou formada há 15 anos. Eu sou daqui de Jales também, né? Mas eu fui fazer faculdade fora, fui fazer faculdade em Assis. E de Assis eu fui para Campinas, né? Então eu morei lá em Campinas por 7 anos, mais ou menos. Trabalhei com RH lá. E resolvi voltar aqui para Jales, porque minha família é daqui da região. Voltei, faz 8 anos que eu tô aqui, né? E quando eu voltei, eu comecei a trabalhar no CAPS também. No início, a doutora Daniele não trabalhava lá, né? Então, eu acho que depois de 3 ou 4 anos que eu já estava no CAPS, que ela começou a trabalhar lá no CAPS também. E hoje, né, eu trabalho lá e também atendo particular, né? Então, eu atendo tanto online quanto presencial. O online veio pra ficar, né? Depois da pandemia. Foi depois, ou você já atendia? Não, eu comecei na pandemia. Ah, tá. É claro que tinha outros profissionais que já atendiam online, Sim, mas assim, sim. era muito pouco, né? Agora as pessoas teve que se adaptar. Nossa, super pouco, né? E eu era muito contra, né? Antes da pandemia eu era muito contra, eu achava que não ia dar certo, né? Eu tinha alguns preconceitos aí com atendimento online. Mas hoje eu sou apaixonada. Hoje eu prefiro Você online. foi forçada a fazer e deu certo, né? Hoje eu prefiro online. E aí, como é que surgiu, assim, a ideia de vocês se juntarem e, tipo assim, escolher um tema? Ou como é que foi que surgiu o tema, assim? Porque dentro da área tem vários temas, né? Que vocês podem abordar. Aí falou, não, vamos trabalhar juntas o Setembro Amarelo. Como é que foi? Então, a gente já fazia um pouco disso lá no CAPS, né? No CAPS, a gente faz ações de prevenção, de conscientização. Então, a gente faz muito trabalho multidisciplinar, né? Eu trabalho em equipe. E além do Setembro Amarelo, a gente teve a oportunidade de fazer outros tipos de trabalho dentro de saúde mental, levando um pouco de informação, de conhecimento, né? Atenção básica, entre outras coisas. E aí tem a campanha do Setembro Amarelo, que é uma campanha já internacional,
que veio para o Brasil com o incentivo da ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, né? E a gente tinha por prática lá no CAPS de fazer, no mês de setembro, alguma ação de conscientização, né? Alguma ação de prevenção sobre o suicídio. E aí, esse ano, eu saí antes de setembro, né, do CAPS, e a gente teve a ideia, vamos fazer alguma coisa, né? E partiu de algo que a gente já pensava na época, que era a maneira como o suicídio era abordado na imprensa, né? A maneira como era divulgado. Então, por algumas vezes, a gente pôde pegar algumas notícias, de situações que eram um pouco mais delicadas, né, que expunham um pouco, que falava de uma maneira não muito adequada sobre esse tema, que ele é um tabu, né, falar sobre suicídio. A gente até tem uma pergunta, assim, nesse sentido, assim, como tocar nesse assunto, assim, de uma maneira que você não vai incentivar as pessoas que estão numa situação vulnerável a praticar também, assim, o suicídio. Na verdade, assim, o suicídio, ele é multifatorial, né? Então, não existe uma única coisa que vai fazer a pessoa se suicidar ou pensar em suicídio. Então, a gente fala de vários fatores de risco e que esses fatores de risco, ao longo do tempo, eles podem reforçar essa probabilidade, né? E algum fator desencadeante, algum gatilho pode acontecer, né? Mas a gente pode conversar mais sobre esses fatores, que eu acho que é o foco da campanha, né? Os fatores de risco, os fatores, principalmente os fatores de proteção. Mas falar simplesmente não vai incentivar a pessoa, mas a maneira como vai ser abordado, né? Então, a gente pode falar sobre suicídio falando que é possível a prevenção, que é possível estratégias, né? Que é possível tratamento para doenças mentais e que isso reduz a chance da pessoa ter um pensamento, um comportamento suicida. Você estava comentando aqui com a gente até que tem uma cartilha, né? Que é como um manual de como esse tema deveria, né, ser abordado. Você quer contar pra gente um pouquinho sobre acho que a Aline isso? pode contar, porque foi um pouquinho da ideia que a gente teve para esse ano, né? A ideia, assim, surgiu também muito do curso que eu fiz, né? Eu assisti um curso da ABP, e aí eles falavam muito dessa questão da prevenção e de como divulgar, né? De como que os jornalistas, de como que a imprensa poderia abordar esse assunto. E ali nessa cartilha, que é uma cartilha que já existe há um bom tempo, na verdade, né? Eu acho que desde quando a campanha começou, né, Dani? Eu acho que tem essa cartilha. E nunca foi falado, né? Então, assim, ali na cartilha traz como que a notícia pode ser feita, né? O que abordar? É importante levar essa notícia? Por que eu vou levar essa notícia, né? Questões de empatia, a questão do cuidado, né? Ao levar essa notícia. Então, ali traz várias dicas, né? Para o jornalista, para a imprensa local, né? Não só a local, mas para a imprensa no geral, abordar o tema. E os fatores, né? De prevenção, abordar muito mais esse lado, igual a Dani falou, né? Dos fatores de proteção, do que os números ou né, a questão aí, tipo, o método que foi utilizado. Porque hoje, às vezes, a pessoa ela fica muito assim, voltada para divulgar os números. Porque teve tantos casos de suicídio no Brasil, tantos casos de suicídio no mundo, que a taxa de mortalidade é tanta. Mas, assim, o interessante, o importante é focar nos fatores de proteção. A gente pensar o que a gente pode fazer na prática para reduzir esses números, mas, né? assim, eu sempre, de uma maneira bem, assim, uma pessoa que não entende nada, falando que eu sempre ouvi que você noticiar aumentava os casos de suicídio. Mas, assim, pelo que vocês falam, é a maneira que é noticiado, né? Que aumenta ou diminui. Isso. Né? Então, o papel da imprensa, né, é muito importante, né? Muito. Por exemplo, são dois efeitos que a gente tem, né? É o efeito papageno, que é esse efeito da proteção, e o efeito Werther, que é o efeito negativo, que acaba sendo um incentivo, né? Então, por exemplo, quando você faz uma notícia que é sensacionalista, você pode, ou você faz de uma forma muito dramática,
você pode tocar uma pessoa ali que está vulnerável, que está passando por um período difícil, né? Quando você faz uma notícia com muitos detalhes, essa pessoa pode ficar incentivada, né? Por que a gente fala, eles dão, né, o nome do efeito Werther? Isso foi por conta de uma obra Do Goethe. do Goethe, E ali, nessa obra, o ator, o personagem principal, ele comete suicídio. E naquele tempo, isso século XVIII, naquele tempo aumentou muito o número de suicídios, né? E as pessoas estavam sendo encontradas fantasiadas como o personagem principal, né? Com as vestes, com o livro, né? Então foi um gatilho. Então foi algo assim que repercutiu de uma forma a acrescentar, incentivar esses números, né? E, por outro lado, tem o efeito Papageno. O efeito Papageno também vem de uma... Foi do que, Aline? Deixa eu chegar mais pertinho aqui de você. Agora. De uma ópera. Foi de uma ópera do flautista. Isso. Nossa, como é culto, né? E aí tinha o personagem principal também, o Papageno, que tinha lá a sua amada Papagena. E por medo, assim, do final desse relacionamento, ele cogitou a possibilidade de suicídio, né? E aí fala que 3 espíritos ali, né? 3 pessoas ajudaram. E ele mudou de Deve ideia. ser 3 anjos, né? Foram 3 anjos, né? Ajudaram a salvar essa vida. Porque, na verdade, com essas pessoas, né? Essa intervenção fez com que ele, o personagem principal, ele conseguisse olhar outras alternativas, outros caminhos para sair daquele sofrimento e não buscar o suicídio como uma saída do sofrimento, né? Nossa. Então, o efeito Papageno, o efeito disso. protetor, né? É esse quando a gente consegue mostrar Outros caminhos. os outros meios, as saídas, as soluções, dar o acolhimento para essas pessoas que estão em sofrimento. E aonde que é possível encontrar essa cartilha? Porque, assim, eu acredito que a maioria não talvez da imprensa jornalística em si, porque talvez eles tenham até instrução, mas hoje em dia, que nem nós estávamos conversando, né? Existem blogs, pessoas às vezes que não estão preparadas para aquela informação, para divulgar aquela informação e fazem, né? Sim. Então, aonde encontrar essa cartilha? A cartilha, ela tá disponível no site da ABP, que é a Associação Só Brasileira procura no Google o que você acha. de Psiquiatria, mas tem o site do Setembro Amarelo, que é o site específico. que Então, é legal. www.setembroamarelo.com, que lá também vai ter todas as diretrizes, Tem como todas as colocar um QR cartilhas. Coloca um QR Code, então, aí as pessoas já miram e já vai direto, É né? isso, porque aí tem o site, e ali no site, né, do Setembro Amarelo tem todas as informações. Ai, que Entendi, bacana. tipo assim, a gente, como pessoa, assim, a gente encontrar alguém, como a gente pode ajudar essa pessoa, assim, fugindo um pouquinho da notícia da imprensa, assim. Como Sendo ajudar leigos, né? Isso. Nós Como que a leigos. gente pode ajudar alguém que tá, tipo, no ápice de uma crise de ansiedade? Não sei como é que fala. Gente, eu não sei a diferença entre... Eu até quero perguntar pra vocês, depois de responder essa, vocês falam, tipo assim, a diferença entre crise de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Tem tantos hoje, né? Tem tantas coisas. Mas assim, como que eu posso ajudar primeiro? Então, eu acho que, assim, identificar se existe uma doença mental já é o primeiro caminho, né? Talvez um passo muito importante. Por quê? A gente sabe que dos fatores de risco, em primeiro lugar, vem se já aconteceu alguma tentativa de suicídio e depois, em segundo lugar, se existe alguma doença mental, né? Então, 98% dos casos de suicídio estão relacionados a uma doença mental. Mas assim, eu não sou psicóloga nem psiquiatra. E como é que eu sei que uma pessoa tem uma doença mental? Tem uma característica? Então, aí vem o que você estava perguntando, né? Das maneiras mais simples. Identificar mudanças de comportamento, as falas, né? Mudança de humor. Automutilação. Sim. Agressividade. Sim. Nossa. Porque assim, a pessoa ela vai dando sinais, né, de que ela não está bem. Então, se é uma pessoa que é mais tranquila, e aí você vê que ela está mais agressiva, ela está mais ansiosa, está mais inquieta, muda o humor, começa a se isolar, né? Ou às vezes é uma pessoa que, tipo, se
fica mais expansiva, assim, ela não tem esse comportamento, é bom ficar atento. A gente até vocês também devem ter ouvido falar, a gente cai naquele dito popular assim, a pessoa que ela quer tirar a própria vida, ela não fala, né? Ela vai e faz. Mas querendo chamar atenção. Mas no caso, vocês falam que não, elas dão sinais. Dão sinais, Dão sim. sinais. Elas não dizem, sim, claramente, mas elas dão sinais. Sim. Elas tanto podem dizer claramente, né? E de maneira mais sutil. Por exemplo, eu não queria mais estar aqui. Que vontade de sumir. Que vontade de acabar tudo isso. Se a pessoa está dizendo isso, né? e não acordar mais. Muitas vezes, a gente, nas consultas, né? É isso que a gente ouve. Fala assim, a minha vontade era dormir e não acordar mais. Eu não queria morrer. Eu queria sumir daquilo ali. Eu queria que acabasse aquilo ali. Tem a questão também da dor, assim, que a pessoa fala assim, eu não queria morrer, eu só queria parar de sofrer. Sim, só queria parar de sentir essa dor, assim, não é? Que eu já ouvi as pessoas falando assim. E falam isso mesmo. Então, uma dor eu já até ouvi psíquica. falando assim, que a pessoa que ela comete suicídio, ela não quer morrer, de fato. Ela só quer cessar o sofrimento. Isso. A pessoa, ela fica ali num comportamento ambivalente, né? Então, é uma mistura ali do querer alívio e de querer sair daquela situação e não conseguir encontrar maneiras para sair dessa situação, porque a pessoa ela fica com uma visão muito reduzida, né? Fica muito estreita por conta do sofrimento que ela está, né? Aquela dor psíquica, aquela dor emocional, diminui a capacidade da pessoa olhar de uma forma mais abrangente, né? E conseguir identificar recursos que estão ali disponíveis. Então, ela começa a olhar o suicídio como se fosse a saída, né? A forma mais rápida de aliviar aquela dor. Mas, na verdade, não é que ela está querendo abrir mão de toda a vida, mas ela quer, sim, se livrar daquela dor, daquele sentimento, daquele desconforto ali, né? E é a única saída que ela vê, né, Dani? Porque normalmente é isso, né? Eles têm essa visão totalmente distorcida e o único pensamento que tem é esse. Eu vou colocar fim à minha vida porque eu acabo com tudo. Acabo com essa dor, acabo com meus problemas. Dou fim, né, em tudo. Mas, na verdade, ela não quer, né, tirar a própria vida. Ela quer colocar fim em tudo isso que está acontecendo com ela. Mas ela não vê outra saída. Não. É por isso que a gente fala de fator de proteção, você ouvir a pessoa, né? Ter essa escuta empática, se colocar no lugar do Tem outro, até o acolhimento. Um termo que é escuta qualificada. Uma escuta qualificada. Que é tipo assim, você ouvir a pessoa sem você ficar encontrando brechas pra você falar de você, ou pra você falar de outro assunto, pra você. Isso. Tipo, Ou comparar. Isso. E também você não julgar a pessoa. Isso, É só exato. você ouvi-la. Isso. Sem ficar, tipo, colocando E pré-julgamento. questionando, né? Isso. É ouvir. E isso qualquer pessoa pode fazer, né? Um amigo, uma família, alguém da família. Você só tem que... Eu acho que a gente erra muito, né? Por a gente sempre querer falar demais. E você não Dá escuta. conselho. Na solução, né? Na verdade, ela vai encontrar a solução. À medida que ela tem uma pessoa ali para ouvi-la, né? E ela se sentir acolhida, se sentir mais confortável, ela vai conseguir alívio desse estresse, dessa tensão, e vai conseguir olhar, eu posso fazer isso, eu posso ir por aqui, né? Nossa, mas eu tenho isso que é tão bom também, assim, isso vale a pena. Depois de diagnosticar não, né? Mas depois das pessoas, os familiares, as pessoas mais próximas ali, identificarem os primeiros sinais, o segundo passo seria ouvi-las, ou... Empatia. Sim, eu acredito que sim, né? Que tem essa questão de ouvir, né? De chegar e conversar com a pessoa, né? Olha, eu tô identificando que você não tá legal, que você não tá bem. Tá acontecendo alguma coisa? Às vezes a pessoa fala, né? Se ela tiver com muito sofrimento, ela vai acabar falando. Se ela não falar, aí sim é o próximo passo, que seria marcar uma consulta com ela, para ela, né? Então, assim, procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, agendar isso para ela e falar, olha, eu vou junto com você, eu tô aqui, eu te ajudo. Não precisa falar nada, né? É só acompanhar, entendeu? Entendi. Então, talvez o próximo passo seria esse, né? Ouvir. E se ela não fala nada, olha, então tô pensando em agendar uma consulta para você, eu vou junto com você, né? Eu tô ali.
entendeu? Entendi. E uma outra coisa importante também de se pensar é que assim, o suicídio ele é uma emergência médica, né? Então, muitas vezes você vai se deparar, né? A gente pode se deparar com uma pessoa aflita, tentando fazer alguma coisa lesiva contra a vida dela, né? E a gente tem que chamar o SAMU. Né? Ali na hora. Ali na hora, Isso, chamar sim. o SAMU e as Intervir pessoas na vão, hora. eles vão conduzir, né, para Medicar uma também. avaliação. Mas é que tem muito preconceito, né? Tipo assim, você tá achando que eu sou louco? Ou louca, né? É que as pessoas que estão passando por esse problema psicológico, elas não querem assumir também, né? Que elas estão precisando de ajuda, às vezes, né? Então, por isso que acho Às que tem vezes essa acontece. resistência de Às não vezes, querer tem gente que ajuda. fala que precisa mesmo, mas eu acho que é mais comum a pessoa falar, não preciso. E por né? isso que é importante a gente falar disso, porque é quebrar preconceito, né? Porque para ter saúde não tem como só cuidar do físico, tem que cuidar da mente também, Que é o né? principal, né? Como um todo, a gente tem que ser visto de forma integral, né? E essa questão da saúde mental, ela é vista com muito preconceito. Então, é uma coisa histórica na nossa sociedade, né? Que vem um estigma lá de trás, do manicômio. Quantas vezes a gente vê, assim, em novelas, isso sendo retratado de uma maneira tão negativa, né? Uma coisa, assim, bem distorcida do que já não é mais praticado, né? Então, assim, há anos atrás, existia uma política hospitalocêntrica em que as pessoas que estavam em algum sofrimento, que não estavam no seu juízo perfeito, elas eram direcionadas para esses hospitais, né? Mas aí vem a reforma psiquiátrica, vem recursos para isso, né? Então, hoje a gente tem tratamentos diversificados, medicamentos diversificados, modalidades terapêuticas, né? Que tem muito recurso para poder ajudar essas pessoas que estão em sofrimento e que têm alguma doença, né? Então, a gente tem que pensar nesse cuidado, né? Quebrar esse preconceito e entender que ir ao psiquiatra, ir ao psicólogo é cuidar da saúde. É normal, É né? normal, Precisa, é né? buscar qualidade de vida, né? Do mesmo jeito que faz o check-up cardiológico, vamos ver se tem alguma coisa lá no coração, é cuidar da nossa mente fazer um também. exame de sangue, Se a né? mente não tiver tudo em ordem ali, parece que... parece não, a vida da gente não fica, né? Fica tudo uma bagunça. sim. E as pessoas, realmente, a gente tem esse preconceito, como se o psiquiatra ou o psicólogo fosse médico de louco, né? Assim, tem esses ditos populares, assim. É verdade. Tem, E infelizmente. qual que é a diferença? Vamos lá, a diferença entre depressão, entre síndrome do pânico, burnout, que fala? Não sei como Burnout. é que é. Burnout. Qual que é a diferença? É tipo, crise de ansiedade? Tudo isso é a crise de ansiedade? Ou como que é? Explica. É complexo, viu? Mas eu vou tentar reduzir um pouquinho essa resposta. Então, assim, a gente tem vários diagnósticos, né? Então, a gente tem os transtornos de humor, por exemplo. Dentro dos transtornos de humor, a gente tem o quadro depressivo, tem o transtorno de humor bipolar, tem a distimia, tem depressão recorrente, né? Então, ali no transtorno de humor, o que a gente tem de características principais ali? O humor entristecido, de uma forma persistente. Então, assim, a pessoa fica triste, desmotivada, sem energia, com pensamentos negativos. E isso de uma forma pelo menos 15 dias, assim. Ela vai perdendo o autocuidado, ela não tem interesse em fazer as coisas que antes davam prazer, vai mudando a rotina, altera o padrão de sono, altera o padrão de alimentação, né? Ela vai se isolando. Então, ela perde o prazer. A pessoa com depressão, ela perde o prazer, né? De coisas que antes ela gostava, ela fazia com frequência, ela vai deixando. Então, muda o comportamento, né? E essa mudança, ela é persistente. É diferente de sentir a tristeza porque houve uma perda, porque houve alguma decepção. E daqui Mas a pouco pode passa. desencadear também, né? Pode funcionar como gatilho, né? A depressão, ela também ela é multifatorial. A maioria das doenças, dos transtornos mentais, eles têm um componente multifatorial, né? Já na ansiedade, eu acho que a Aline pode contar da ansiedade, que ela é expert em ansiedade. A ansiedade, na verdade, assim, também tem vários tipos, né? Não é só um tipo de ansiedade. O mais comum que a gente vê é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim, é uma pessoa que ela tem preocupação constante, ela fica preocupada com o futuro, ou às vezes fica presa no passado, fica preocupada com alguns pensamentos, algumas coisas que ela falou. Ela tem também essa questão, assim,
de estar sempre com medo, né? Então, assim, às vezes é medo de uma situação, medo de alguma coisa, e aí, junto com essa preocupação, né, vai desencadeando aí alguns fatores, né, alguns sintomas. Então, a pessoa ela começa a ficar irritada, tem falta de concentração, falta de concentração, de atenção, memória, foco. Então, ela vai perdendo isso. Por quê? O pensamento dela está mais voltado para essa preocupação. Então, ela só fica ali presa naquilo, né? Tentando resolver aquele problema, tentando resolver aquela preocupação. E tem outros tipos de ansiedade, né? Tem a ansiedade social, que vamos dizer assim, o medo de falar em público, né? Então, tem a ansiedade Medo de social. apresentar um TCC. Sim, Que ansiedade também, né? Sim. E tem pessoas que têm tanto medo, né, que às vezes quando tem realmente o diagnóstico aí da ansiedade social, ela pode nem sair de casa. Tem pessoas que ficam ali, elas, né, ficam reclusas, porque é tanta vergonha, né, tanto medo, que às vezes ela vai se fechando e acaba ficando ali. Sintomas físicos também. Sim. Eu já ouvi, né? Taquicardia, Isso. sudorese. Isso, ânsia de arrepio, vômito, ânsia de vômito, perca do sono diarreia, perca do sono. Vixe, é muita coisa. Sim. E a síndrome do complexo. pânico? Você terminou? Tem também, né, a síndrome do pânico, que é o transtorno de pânico, né? Que, na verdade, ele está mais ligado a um medo, assim, de acontecer alguma coisa com a pessoa, um medo de morrer, né? Ou um medo de enlouquecer. Porque ele aparece meio que do nada, assim, é muito de repente. Ele vem em episódios. Entendeu? Então, assim, você tá aqui tranquila e de repente começa a vir, né? E uma você sente todas essas palpitação. coisas que a gente tá falando, Isso, né? às vezes vem um aperto no peito, sente uma angústia, aí começa, né, ter às vezes sudorese, taquicardia, e aí a pessoa ela vai achando que ela tá infartando, ela fala, nossa, eu tô morrendo, né? Tá acontecendo alguma coisa comigo, eu vou morrer. O que a pessoa pode fazer, assim, pra ela se ajudar, assim? Tipo, eu sei que tem que fazer terapia, né, e tal. Mas, assim, tem alguma coisa de imediato? Porque eu lembro que uma vez... eu já fui um psicólogo, né? E ele falava assim pra mim... passa um creme cheiroso na sua mão, sabe? Se toca. Você pode... Isso, respira. Controlar a respiração. Segurar pedra de gelo. Sim. O que mais? Porque é para tirar o foco, né? É para tirar a atenção daqueles sintomas. Porque você tá ali com tanto medo que tá acontecendo alguma coisa com você, e aí você fica super focada naquilo. E aí, quando, né, ele fala, cheira alguma coisa, né, toca alguma coisa, presta atenção em algum objeto do seu ambiente. Tenta descrever, né? Tipo, me fala como é que tá o céu. Tá azul? Tá com nuvens? Por quê? É para tirar o foco desse pensamento. Outra coisa que ele falava era pra eu fazer alguma coisa por mim na semana. Tipo assim, um autocuidado. Fazer minha unha, hidratar meu cabelo. E você falava assim. E tem a respiração diafragmática também. Que é aquela do bebê, não é? Que você enche a barriga assim. É igual o bebê quando tá dormindo, que enche a barriga e volta. Os atores, eles usam essas técnicas de respiração, né? Porque a gente respira tudo errado, né? É isso mesmo. E a pessoa com ansiedade, ela tende a respirar muito rapidinho, né? Ela insufla pouco o pulmão, né? Então, fica uma respiração mais curtinha, né? E então, quando você fala respira, né, para poder mudar isso, dar um equilíbrio ali no sistema simpático e parasimpático, né, com essa respiração, e a pessoa ir conseguindo se aliviar, se acalmar. No começo, quando você disse que o primeiro passo seria identificar os fatores, né, se a pessoa ela tem algum transtorno mental. Essas seriam alguns dos transtornos que levariam ao suicídio, por exemplo, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. E dos transtornos mentais, em primeiro lugar, vem os transtornos de humor, né? Então, como eu falei, depressão, transtorno bipolar, eles são os que estão em primeiro lugar. Depois vem os transtornos por uso de substâncias, né? Álcool, drogas. Em terceiro lugar estão os casos de esquizofrenia, né? E aí a gente tem uma série de outros também, ansiedade, transtorno de personalidade. Falta, tipo assim, de alguma substância no corpo, tipo uma vitamina, pode interferir nisso?
Porque uma vez eu alteração ouvi hormonal. que você tomar um remédio, tipo assim, uma coisa que você pode comprar mesmo na farmácia, Uhum. já ajuda. Só que o médico tem que identificar isso. Na verdade, assim, quando a gente vai fazer, né, uma investigação diagnóstica, por exemplo, de depressão, a gente tem que também investigar se está com deficiência de alguma Algum vitamina, hormônio, se tem tá lá, faltando... se tem alguma disfunção de tireoide, deficiência de vitamina B12, se tem um quadro de anemia, né? Porque às vezes essas carências carências de vitaminas, elas podem simular, né? Podem gerar sintomas parecidos. Por exemplo, o cansaço, o desânimo. Então, faz parte de uma investigação diagnóstica, né? A gente pedir esses exames aí laboratoriais. Entendi. Porque se tem alguma alteração ali, não adianta a gente só ficar dando antidepressivo. É. A pessoa não vai melhorar completamente. Tem que ir na fonte, né? Isso. E, assim, suporte familiar, ter laços de amizades, né? Sociais, assim. Tipo, você ter amigos, você ter pessoas que você confia, até família mesmo. Uma religião, alguma coisa assim. Tipo, Isso. tipo, você é o que provê a sua casa, né? É o provedor da sua casa. Isso te traz, assim, de alguma forma, te ajuda a sair disso ou melhora? Como que é? Ou piora. Depende como também é tudo, né? Eu acho que assim, o que você trouxe aí foi um pouco dos fatores de proteção que a gente chama, né? Que são os laços, né? Então, assim, ter amigos, ter com quem conversar, com quem contar ali nos momentos difíceis, né? Ter a família, ser talvez aí, né? Igual você falou, o provedor da casa, né? Então, assim, ter aquela responsabilidade familiar, né? Ter... eu falo que nem tanto uma religião, mas ter espiritualidade, você ter um propósito, você ter um objetivo, né? Você ter fé em alguma coisa. Crer em alguma coisa. Crer em alguma coisa, né? Então, eu tenho aquele propósito de vida, eu tenho aquele objetivo para mim, né? E isso é um fator de proteção. Porque a pessoa ela vai pensar muito mais, né? Às vezes, se passa pela cabeça dela, tipo, de cometer o suicídio. Quando ela tem esses fatores de proteção, ela para e pensa muito mais, né? Eu falo que pensa umas 10 vezes mais, assim, entendeu? Né? Antes de, tipo, sei lá, tentar fazer alguma coisa. Né? Por exemplo, eu tenho um filho, isso Sim, também eu tenho que cuidar dele. Às vezes até um animal de estimação, entendeu? Nossa. Tantos pacientes chegaram para mim e falaram, olha, eu pensava, né, no suicídio, mas aí eu tenho meus bichinhos, eu tenho que cuidar deles. Então, assim, até um animal de estimação. Às vezes é um pouco assim de senso de pertencimento, né? Tipo, você pertence àquelas pessoas, você pertence àqueles animais, eles precisam de você, então isso te ajuda de alguma forma, né? Tanto que o isolamento social é um dos fatores de risco, né? Esse distanciamento. Quanto mais você está vinculada, inserida, né? Participante aí de uma comunidade entre pessoas, mais protegida você está. Que legal. Entendi. O acolhimento, assim, da pessoa, como, assim, a gente já falou, né, que pode ouvi-la, mas no auge, no ápice, né, de uma crise, como que eu ajudo, assim, de imediato? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Depende da circunstância. Se você está vendo uma pessoa, assim, que está iminente ali para fazer alguma coisa, chama o SAMU. Não Não tem. tem. Não. É estar junto, né? Chama o SAMU, fica do lado. Mas não é meio, assim, né? Não é meio violento, assim? Sei lá, parece que... Não que eles trabalham de forma errada, não é isso que eu quis dizer. Mas, assim, eles vão sedar a pessoa, né? Eles sedam. O SAMU? Não necessariamente. Não, mas contém a pessoa, tipo assim... Vai conduzir como essa que pessoa para emergência. Né? E se ela não quer ir? Ela precisa ir, porque ela está no momento em que a crítica dela está prejudicada. A pessoa prestes a cometer o suicídio, ela está com a crítica prejudicada. E aí os profissionais de saúde, eles têm o dever de proteger a vida dessa pessoa, né? Então, Eles tem têm que toda levar... uma técnica para conduzir, né, essa situação. E no Aham. caso, se eles não conseguirem por resistência, por mais que eles usem a
a força ou a sedação, ainda assim é pro bem, né? É positivo ainda. A vida é o bem maior. Então, isso tem que ser preservado, né? Então, mesmo que naquele momento ela não queira, ela vai... E lá ela vai receber o tratamento necessário, a conduta necessária, adequada, e ela vai se recuperar daquilo e ela vai ser grata por ter a vida. Entendi, mas assim, ó, é que o que eu vejo assim no meu trabalho é que às vezes é de uma forma que a pessoa que não ajuda a pessoa, sabe? Não sei se você tá entendendo. Aí ela vai falar assim, eu vou fazer de novo e eu não vou deixar esses profissionais me ajudar, sabe? Porque será que como fazer assim? Por isso que tem que ter treinamento, né? A capacitação, né? O Corpo de Bombeiros tem um curso específico que chama Abordagem às Vítimas que são tentantes a suicídios, né? Eles é justamente para atender esse tipo de ocorrência. E tem esse treinamento mesmo. E o que mais é falado nesse curso, assim, é ouvir a pessoa. Então, às vezes, a ocorrência ela pode demorar horas. Porque você precisa estar ali conversando, ouvindo e tal. Sem ser de uma forma violenta, que eu falei, sabe? Tipo assim, sem usar a sedação, sem usar conter a pessoa, amarrar a pessoa. Porque isso é uma violência, né? Tipo... uma situação dessa é uma pessoa que vai estar num surto psicótico, numa agitação psicomotora, em que ela está se colocando em risco também, né? Mas a pessoa que está com uma ideação suicida ali, que está com um planejamento, dá para ser abordada com uma conversa, né? Não precisa de violência para isso. Exato. Vamos então para o nosso momento sinônimos. Que Bora. a gente vai a gente vai falar de algumas palavras, né? E assim, a gente vai até sair um pouquinho nós vamos sair um pouquinho do tema agora e acho que vai ficar bem pessoal. E aí, isso, vai ficar bem pessoal. E aí, primeiro, então, a Dani fala, depois a Aline fala. A gente vai falar algumas palavras e aí vocês vão falar, tipo, o que essas palavras significam pra vocês. Pode discorrer, pode desenvolver. Tá Bom? Tá bom. Então, a Dani primeiro. Você começa? Pode ser. Dani, família. O que família traz pra meu você? bem maior. Foi a primeira palavra. A hora que vocês falaram, eu pensei família. Então, acho que hoje, assim, é o meu bem maior, é o que eu mais prezo, o que eu quero mais cuidar é da minha família. Trabalho. Uma realização, uma identificação, um comprometimento. Tempo livre. Descansar, relaxar. É muito bom. E a gente precisa buscar esse tempo livre, né? Eu acho que a gente está no momento de viver no automático, de viver na sobrecarga. Então, a gente precisa buscar esse tempo livre no nosso dia a dia. Dinheiro. Ajuda a realizar alguns sonhos, né? É importante também. Política. Tá difícil. É um momento bem complicado, né? Mas eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação positiva do cenário. Deus. É a razão da minha vida, né? Eu acho que primeiro Deus e depois minha família, porque eu vejo a minha família como um presente de Deus, né? Então não tem como não lembrar dele também em primeiro lugar. Importante. Que lindo. Muito legal. Então, vamos lá. Aline. Eu começo, então. Família. Família é tudo para mim, né? Eu acho que a minha família é a minha base, o meu suporte. E trabalho. Trabalho é onde eu me realizo, né? Onde eu encontrei o meu propósito e eu vejo que é o meu objetivo, é o meu foco, é o que eu vim para realizar aqui, né? Através do meu trabalho, que é ajudar as pessoas. Tempo livre. Descanso também. Extremamente necessário. Uma fuga, né? Dinheiro. É importante, né? É importante para a gente conquistar alguns sonhos. Política. É difícil, viu? É bem complicado. Todo mundo chega nessa palavra, dá até uma respiração assim mais forte. Porque eu acho que o cenário atual tá muito difícil, né? Tá muito complicado e eu acho que as pessoas tinham que ver de outra maneira, né? Eu acho que cada uma tenta ver de um lado só e eu acho que não é isso. Bacana. Deus para você. Deus eu acho que é onde eu tiro forças, que é onde eu busco, né,
ter aí ânimo, ter vontade, ter aí, talvez, acho que buscar mesmo, assim, inspiração. Bacana. Posso? Pode. Antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria ver com vocês se vocês acham se tem mais alguma coisa importante para ser passado a respeito, né, da prevenção ao suicídio, Setembro Amarelo, algo que a gente não falou aqui, algo que vocês acham que é importante a gente abordar. Tem alguma coisa? A hora que a gente tava indo pra cá, eu pensei nisso. Falei, nossa, perguntar pra ela se ficou alguma coisa pra trás, se é alguma coisa que vocês querem falar, que acham importante. Eu acho que, assim, a gente falou, né, tanto da ajuda, onde buscar ajuda, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo, eu não tenho dinheiro para ir no psiquiatra, né? O SUS, ele oferece, né? Eu acho que falta essa informação, né? Uma amiga minha estava conversando comigo, ela faz terapia e ela é super adepta a todo mundo fazer terapia. Ela não é psicóloga, ela é uma pessoa, né? Normal, assim. E ela fala isso, o SUS, gente, o SUS tá ali, você vai lá, marca, né, acho que é no posto, né, e o posto te encaminha pro AME, é isso? Não, ele Para encaminha... outras especialidades, sim. Né? Isso, No caso da mas saúde mental é um pouquinho diferente. Como que é? Explica isso, então, isso. né, pra quem tá... Aqui em Jales, né, funciona assim. Quem, né, tem interesse aí de buscar terapia, né, ou até mesmo um atendimento psiquiátrico, são 2 caminhos, né? O primeiro caminho é ir até a unidade de saúde, passar pelo clínico geral e aí solicitar, tá? Ele vai dar a guia de encaminhamento tanto para o psiquiatra ou psicólogo, né? E aí vai ser encaminhado para o ambulatório de saúde mental, tá? E aí lá no ambulatório vai ser agendado, né, a consulta médica ou, né, psicológica, não sei como que está lá hoje a questão de triagem, mas lá é feito esse trabalho. E aí tem também o CAPS, né, que é o Centro de Atenção Psicossocial. O CAPS, ele é porta aberta. Nossa, né? a pessoa pode ir lá. Mas assim, não é qualquer pessoa. Por quê? Ali é pacientes com transtorno mental grave. Né? Então, são pacientes que tentaram suicídio, pacientes com depressão grave, transtorno bipolar, né? Então, são pacientes mais graves, esquizofrenia, né? Então, ali a gente faz o tratamento de pacientes que têm transtorno mental grave. Tá? Usuários de droga também ou não? Usuários de droga ainda não começou, né, a ter o atendimento, mas é um projeto aí que eu acho que em breve vai começar. Mas hoje também é atendido no ambulatório de saúde mental. Mas assim, de forma geral, uma pessoa que ela eu preciso passar por um terapeuta, né? Ela vai, então, no posto e eles fazem a triagem. Eles que pedem encaminhamento. Passa pelo clínico, Que né? E o vai- clínico que vai avaliar. Certo. Entendeu? O CAPS é, tipo assim, não é qualquer pessoa, né? Chegar lá e, oi, vim aqui, eu quero uma atenção, me ajude. Na verdade, assim, a gente faz o acolhimento, né? A gente faz esse acolhimento inicial para a gente avaliar também, né? Ver como que a pessoa realmente está, se tem um tipo de transtorno ou não. Se tiver e a gente vê que não é tão grave, a gente encaminha para o ambulatório, tá. né? Agora, se for grave, aí o caso fica ali. Entendi. Entendeu? E aí, né, é procurar ajuda nesses locais. Então, assim, tanto unidade de saúde ou o CAPS, né, principalmente nas tentativas de suicídio, o local é o CAPS, tá? Então, acho que faltou isso, não sei se a Dani quer complementar. Eu quero complementar, assim, que a gente tem, né, os fatores de proteção, tudo, mas reforçar as medidas de autocuidado, né? Que é importante o cuidado diário, né? As pessoas se observarem, respeitarem o seu tempo, seus limites, né? Para evitar que chegue no fundo do poço ou naquele copo que vai transbordar, né? Então, a gente, às vezes, trabalha muito sobre outras demandas, na pressão, e tem pouco tempo para se observar, para ver o que está acontecendo, o que está sentindo, né? E quando vai se deparar, já está num quadro de um sofrimento psíquico, um sofrimento emocional mais intenso, né? Então, acho que é algo que a gente tem que pensar no dia a dia e colocar isso como uma prática. A pessoa, ela pode identificar, né? Todos
essas características que a gente falou, né? Ela pode identificar o que está acontecendo com ela. É um E ela autoconhecimento. se ajuda, né? Exato. Mas o que Autoconhecimento. acontece hoje é que a pessoa ela não para para perceber, pensar, para né? Vai no pensar nisso. automático, né? Vai no e as pessoas não se automático. conhecem. Por isso É que elas precisam de justamente- terapia. Porque elas começam, né, tipo, ah, não, mas isso aqui eu sempre tenho. E vai, entendeu? Eu tô sem tempo pra isso agora. É. Mais pra frente eu vejo, mais pra frente eu Ou é vejo. porque, é porque aconteceu algo que saiu do normal e aí, mas vai passar, né? É. Vai passar e vai deixando. Né? Isso. Eu tenho a impressão, assim, que eu queria fazer esse comentário, né? Tipo, que a pessoa que ela sempre quando alguém morre e coloca lá, tipo, no Facebook, é só um exemplo. As pessoas colocam lá luto, aí os outros querem saber quem morreu, por que morreu. Como se o fato, né, o porquê desse um pouco de sentido, assim, à vida da pessoa. E quando eu tenho essa impressão que quando a pessoa ela comete suicídio, não tem esse porquê, não tem esse sentido, assim. Parece que o suicídio, ele rouba o sentido, assim, da vida da pessoa, sabe? Eu penso assim, né? De alguma forma, assim, vocês acham que isso faz sentido? Porque, por exemplo, uma pessoa estava doente, ela morre. Aí você fala, por que ela morreu? Porque ela estava doente e tal. Mas o suicídio não tem esse porquê. Não, mas 98% dos casos tem. Uma uma doença. É uma doença. É tipo assim, eu não tô falando assim, é que é multifatorial, né? Igual você falou várias vezes, né? Mas parece que o suicídio não traz esse sentido, assim, sabe? Parece que rouba um pouco um sentido, assim, da pessoa ter feito aquilo. Se ela poderia ter esses porquês, mas ela poderia ter resolvido em vida. Isso. Se ela tivesse buscado Entendi. ajuda, se tivesse dado tempo, né? É isso que eu quis dizer, sabe? Talvez o suicídio, ele roube aquilo que não estava programado, né? Ele tira verdade. as possibilidades de uma vida que ainda tem muitas coisas para acontecer, né? Porque, assim, por exemplo, uma pessoa tá doente e ela morre, ela seguiu o ciclo, assim, né? Mas uma pessoa... Não que tá certo, né? A pessoa jovem morre por causa de uma doença também não é legal. Mas eu digo assim... uma pessoa que tá mais velha, ela tem um problema de saúde. Tá explicado. Agora É mais aceitável. talvez seja isso. Agora, uma pessoa que comete suicídio, ela tinha vida, sabe? E aí ela não conseguiu ajuda e, de alguma forma, ela acabou, entende? Não teve mais o que fazer. Por isso que a gente tem que fazer essa conscientização, né? A gente tem que falar sobre isso para que as pessoas não cheguem nesse ponto, né? Que elas busquem antes. E entender que são vários os fatores, né, Isso. que levam. Tem que cuidar, né? Da saúde mental. É importante mesmo. E agora a gente vai para o nosso último momento, que é o momento ecoar. Eu vou, de novo, assim, a gente vai dar um tempo para vocês deixar alguma mensagem que vocês acham que é importante, que as pessoas precisam ouvir, né? Vamos começar com a Aline agora, aquela hora que você Aí, Dani, a gente vai pedir para você olhar para aquela câmera e aí você fala, tipo, discorre mesmo, desenvolve, fala o que você quer, o que você acha que é importante, uma mensagem que vai ecoar, que vai deixar para as pessoas algo que você vive, o que você quiser falar. Esse momento é seu, pode olhar para lá e falar. A mensagem que eu queria deixar aqui é que as pessoas começassem a prestar atenção naquilo que elas sentem, né? Na forma como elas se comportam no dia a dia, como está a rotina no dia a dia, porque ali traz muito, né? Às vezes tem um sofrimento, às vezes tem uma dor e a pessoa ela não percebe, a pessoa vai deixando isso acontecer, ela vai deixando isso ser levada por isso, né? E ela não presta atenção nesses sinais. Então, às vezes, se acontecer isso, a pessoa se acolher, a pessoa olhar para ela e tirar um momento para se cuidar, né? Porque hoje as pessoas estão muito no automático, as pessoas vivem numa correria louca, né? Num dia a dia aí, alucinante, que são várias tarefas, várias rotinas, várias atividades, né, no dia, e ela não para descansar, ela não para se olhar e ela não para se cuidar. Então, prestem atenção no seu corpo, na sua mente e no que eles estão querendo te dizer, porque isso é extremamente importante para se cuidar e para descansar e para ter esse momento aí para você. Que
Que lindo. Quero ser sua amiga. Dani, então agora esse microfone é seu, aquela câmera tá sendo transmitido pro mundo inteiro. Agora é você. Eu vou fazer assim, então. Feito isso, passo 1 que a Aline ensinou, vamos para o passo 2. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha preconceito de buscar ajuda. Seja com um psiquiatra, seja com um psicólogo, seja com qualquer profissional de saúde que estiver mais próximo de você. Mas valorize a sua vida, valorize sua qualidade de vida e busque pelas coisas que podem agregar, né? O que pode somar. Porque tem muitas maneiras aí que os profissionais de saúde podem oferecer, né, de intervenções para poder aliviar uma sobrecarga, um sofrimento, uma dor emocional, né? Então, eu acho que é correr atrás. Que lindo. Gente, muito obrigada. Eu queria falar uma coisa antes de terminar. Eu acho que o Setembro Amarelo, ele tinha que se estender, né, esse o ano inteiro, porque as pessoas se preocupam muito só em cuidar mais da saúde, assim, mental, no mês do Setembro Amarelo, né? E tinha que ser, se cuidar o ano inteiro, né, igual vocês acabaram de falar aí, se olhar, se conhecer, procurar ajuda, né? Eu acho que todo mundo tinha que falar muito sobre isso e o ano inteiro. É isso. Muito eu obrigada. acho que tem Pode que falar, levar, né, essa mensagem, assim, né, de que a saúde mental, além do consultório, eu falo, né, que eu tento levar a psicologia além do consultório, né, porque às vezes a gente fica muito fechado ali, né, e acha que o nosso trabalho é só ali, mas não. Eu acho que com esse projeto meu e da Dani, né, do Setembro Amarelo, de levar para a imprensa e agora aí, né, trazer aqui para vocês e levar aí para os outros lugares aí que a gente está sendo convidada, né, para falar sobre isso, é justamente, né, levar a saúde mental além, porque não é só ali que acontece. E eu queria parabenizar vocês por esse Pelo projeto, trabalho, por né? esse trabalho, por essa Obrigada. dedicação. A gente falou de Deus, falou de fé, então, sem dúvida, né, Deus tem um propósito aí no vídeo de vocês e vocês estão salvando muitas vidas, sem Estão dúvidas. ajudando muitas pessoas sem nem saber, né? Tenho certeza disso. Parabéns. Mas, amor, obrigada Obrigada. por A gente ter agradece. vindo, por ter aceitado o convite, por ter, né, investido esse tempo na gente para mandar essa mensagem para outras pessoas também. Eu sei que vocês têm também as demandas de vocês, o trabalho, a vida, a família, né? Tem filho pequeno. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Eu agradeço muito por ter aceitado esse convite nosso. A gente que A agradece gente a que oportunidade. E é isso, gente. A gente tá com esse episódio aqui super importante. Mandem para as pessoas, né? Se inscreva no nosso canal, ative a sinalização, comente o vídeo, curta aí o nosso canal. E é isso. Compartilha. Compartilha. Boa noite. Tchau. Tchau, galera.